Para você que nos acompanha aqui no YouTube da Itatiaia, Pio e eu chegando com as informações do Cruzeiro em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar, tem o banco. Sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Esse é o pacotão de notícias do Cruzeiro, Pio, com uma terça-feira daquelas que o torcedor celeste gosta e a gente também, porque tem treino aberto na Toca da Raposa, foi um treino legal, a imprensa lá, tava numa saudade na Toca da Raposa, Pio, vou dizer sincero, tava morrendo de saudade. Não digo ir, né, porque a gente foi lá recentemente fazer coletivo do Pedro Martins e do Pepa, mas de acompanhar um treino, né, bom demais. E teve também caso de audiência pública aí na Assembleia. Falou, homem. Eu adoro o nome do programa. Pacotão de notícias. É sensacional. Eu gosto. Pacotão de notícias. Roda a vinheta. Depois de trazer o spoiler ou a escalada do programa, como você quiser, vamos trazer então as notícias do Cruzeirão nesta terça-feira. Começando com o... Acerta o seu relógio aí. O dia começa de manhã. De manhã teve Toca da Raposa 2, treino aberto, primeira vez com o técnico Pepa. A gente já tinha ido à Toca com o Paulo Pesolano, Sim. Vanderlei Luxemburgo. Pessolano agora Felipe do Valladolid. Tigrão. Tem esse ainda, mais um assunto que está dentro do pacote. Pepa, o treinador, comandou uma atividade na Toca 2, finalizações, aqueles joguinhos, né, aqueles treinos com o campo dividido, separado, em grupos, uma atividade muito positiva. A gente viu a intensidade. Eu não vi, não. O Pance viu, tava lá. Mas foi bem legal, né, Pance? Foi bem legal. Quem fez companhia para mim foi o Léo na Geral. E tem um conteúdo muito legal do nosso itatiaia.com.br também para você, se você quiser ler alguns detalhes. O que a gente pode trazer, enquanto a gente fala, vai rodando as imagens, né? Já está rodando as imagens do treino, que teve muita persistência dos atletas em relação, por exemplo, à finalização. A gente viu jogadores de frente, jogadores de meio, jogadores de defesa. Um aproveitamento muito legal desses atletas, com o Pepa cobrando muito, e ali jogadas que tinham, por exemplo, infiltração, jogada do lado, jogada pelo meio do campo, jogada também construída pelos laterais, deu para perceber isso, e os aproveitamentos, né? O Richard deu um vôlei lá, viu? Que nossa senhora, que vôlei bonito. O Bruno Rodrigues também, uma exuberância técnica grande, prova disso porque é um atleta dessa grandeza, e foi bem legal. E aí eu vou fazer o seguinte, Pio, vou trazer um trechinho. Quem que vai falar? O Marlon. Vamos lá. O Marlon sobre essa vinda para o Brasil depois de um tempo no futebol turco. Fala aí, Marlon. Sem dúvida, sem dúvida. Antes de chegar eu vinha jogando no futebol turco. A única coisa que mudou é o clima. Eu tava menos 15 graus e vim para 30 aqui em Belo Horizonte. Melhor, né? Realmente, saí da neve para vir pro calor intenso. Mas, claro, é muito importante. No futebol turco a gente tem um lastro maior de dias para os jogos, né? E aqui no Brasil a gente vai ter uma maratona muito intensa agora até dezembro. Mas é muito importante tanto para o Pepa quanto para os jogadores. A gente conseguiu recuperar um pessoal que estava fora. Ele está implementando a nova metodologia, a gente está se adaptando muito bem. Cabe a gente agora se preparar bem, se concentrar muito, porque tem uma sequência muito importante e o Cruzeiro tem que começar com vitórias. Pro jogo contra o Juventude, né? Esse jogo treino com o Juventude, o que não pode faltar? O que ele vem explorando de vocês após aquela vitória no amistoso, que foi difícil a beça contra o Bragantino? Olha, realmente, os jogos treinos são para isso, para explorar as nossas fraquezas. Acredito que a gente sempre quer vencer, claro que é importante ter isso em mente sempre. Quando você joga no Cruzeiro, você tem que ambicionar vitórias. Mas os jogos treinos são para corrigir os erros, são para adaptar novas situações, para se adaptar a situações boas e ruins também. Mas esse jogo contra o Juventude é mais um passinho na nossa trajetória para entender o que o Pepa quer, para colocar em prática o que a gente tem treinado nesses dias, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar adversários diferentes, com ideias de jogo diferentes, então cabe a gente ser um camaleão tático aí e se adaptar muito bem para essa sequência de temporada. Esse é o Marlon com a gente no pacotão de notícias em nome de Mercantil do Brasil. E na quinta-feira tem jogo treino com Juventude. O Wesley foi baixa e o Matheus Vital também do treino de hoje. Matheus Vital com uma indisposição. Exatamente. E o Wesley foi preservado, pegou muita carga de treino, ainda teve o jogo, ficou na academia fazendo aquele famoso trabalho interno, né, Pance? Trabalho interno, que aí a gente sabe, tem um trabalho de fisioterapia, e no trabalho de fisioterapia também tem um trabalho de condicionamento físico e de fortalecimento muscular. Então, por isso, ele não apareceu no campo. Então, o assunto Toca da Raposa... Fechado. Fechado. Agora vamos para um assunto que tem a ver com alguém
ligado ao Cruzeiro, mas que não estava mais no Cruzeiro. Pesolano, Papa Pesolano, Paulo Pesolano, Uruguai, 39 anos. Mudou de clube, mas só não mudou o patrão. É o mesmo. Ronaldo Fenômeno seguirá sendo chefe, patrão do Paulo Pesolano, porque ele será o treinador do Valladolid, vai comandar o clube espanhol, que está na luta contra o rebaixamento, lá na La Liga, que é a primeira divisão do campeonato espanhol. O Valladolid é o Real Valladolid, está na 16ª colocação, e 3 times são rebaixados no campeonato espanhol. O 17º, o 18º, o 19º e o 20º. Então, ó, tá na porta ali, tá na tábua da beirada. O ano passado o Valladolid, inclusive, disputou uma espécie de playoff, né? Um hexagonal, enfim, ele fez ali um campeonato para que ele pudesse ficar, né? Ele permaneceu na elite do futebol da La Liga, né? Do futebol espanhol, mas boa sorte para o Papa Pesolano. E aí eu vou falar um sentimento de quem é repórter e também vê a pessoa. O Pesolano se envolveu emocionalmente com o Cruzeiro, se envolveu profissionalmente com o Cruzeiro. Esse ano não foi legal. Não foi legal. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Todos os seus dias são legais? Não. Então, o legado que ele deixa é um legado muito importante na história do Cruzeiro, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, com um time que subiu na 31ª, foi campeão na 32ª rodada da B e teve sim o trabalho do Papa Pesolano. Saúde, um abraço. Vai lá então. Abraços. Vai comandar o Real Valladolid. Vai morar numa cidade bem bonita, a cidade de Valladolid. Agora, vamos fazer... Trocar o assunto. Vou trocar o assunto. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, audiência pública para tratar sobre o assunto Mineirão. E aí a chapa esquentou. O negócio lá ferveu porque teve a presença do CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, do diretor comercial da Minas Arena, o Samuel Lloyd, representando, claro, o Mineirão. Presença de deputados, inclusive do professor Cleiton, que foi o deputado que está pedindo a abertura da CPI para tratar do assunto do Mineirão, né? autor do requerimento. E aí também teve representantes de outros clubes, e a torcida do Cruzeiro também marcou presença, como a gente sabe que acontece em audiências públicas. Houve o debate, o torcedor mostrou sua posição em relação à Minas Arena, então houve críticas ao Samuel Lloyd, a forma como tem acontecido todas as questões comerciais e financeiras do Mineirão, porque a gente sabe, né, Pance, o Estado ainda faz um repasse financeiro à Minas Arena por questões contratuais ainda da PPP, lá quando assinaram esse contrato em 2009 para 2010, para a reforma do antigo Mineirão, que virou esse Mineirão que a gente conhece hoje. Exatamente, Pio. E aí vamos trazer então, em áudio, o que disse o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, também do nosso pacotão de notícias. Eu quero deixar claro que eu aceitei esse convite para vir a essa audiência, porque a instituição que eu represento é parte interessada na utilização do Mineirão. Se existe ou não uma ilegalidade no contrato que foi assinado entre o governo e Mineirão, não competem nem a mim, nem ao Cruzeiro analisar. Porém, eu queria falar alguns temas aqui. O governo investiu bilhões de reais para pagar essa reforma do Mineirão e segue pagando uma quantia, a meu ver, enquanto contribuinte, absurda para a manutenção do estádio. Valor milionário pago mensalmente por todos nós. O governo fez e segue fazendo esses pagamentos para garantir que essa atividade de interesse público, que é o futebol. Não ter jogos no estádio significa desvirtuar o contrato. Em última análise, aceitar que o Estado banque uma empresa privada que não atende a nenhum interesse público. O Cruzeiro tentou, por inúmeras vezes, chegar a um acordo e ter condições para jogar no estádio, que eu volto a falar, pertence ao governo e está temporariamente cedido à iniciativa privada. Fizemos uma série de propostas para a EGESA, RAP, Construcap, as construtoras que formam o consórcio. Todas elas seguindo padrões mínimos do que é praticado
em estádios cedidos ao redor do mundo. Nenhuma delas foi aceita. Eu não sei explicar o porquê. Me parece que não há qualquer interesse em ter futebol no estádio. As propostas feitas pela Minas Arena apresentam condições piores das que tivemos ao longo do ano passado, quando já eram totalmente inaceitáveis e não respeitavam o valor do Cruzeiro e da sua torcida. Nenhuma participação em receita comercial, nenhuma participação em venda de comida e bebida, nenhuma participação em venda de camarote. Não é justo e não tem quem me convença do contrário. Ao longo do ano passado, apresentamos uma outra proposta que trazia um operador master renomado para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Reduzia o aporte do governo, reconhecia o Cruzeiro e a sua importância na geração de receitas e garantia para Minas Arena pelo menos o mesmo valor faturado em 2022. Não foi aceito. Pelo contrário, todas as informações que obtivemos foram de que a EGESA, a RAP e a Construcap buscam, na verdade, um operador para, em uma manobra contábil, reduzir seus custos, atingindo um índice financeiro e obrigando o governo a pagar ainda mais. Por fim, eu quero reforçar que a nossa discussão e o nosso pleito são para que o Mineirão seja utilizado na sua finalidade. Não somos contra a realização de shows. Queremos a convivência harmônica entre os eventos de música e o futebol. E, principalmente, que esse histórico estádio, que pertence ao cidadão mineiro, possa ser utilizado na sua plenitude. Muito obrigado. Palavras do Gabriel Lima. Elevou o tom, já tinha falado pro nosso Fabrício Calazans na sexta-feira, né, Pio? Foi nossa folga, e aí o Calazans estava no comando aqui da cobertura, e ele já tinha subido e elevado o tom e manteve, né? E aí, ó, tem um outro detalhe, já que a gente está falando de Gabriel Lima, o Cruzeiro fez uma solicitação ao Estado pedindo uma data para jogar no Mineirão, e essa data é a data do jogo. Terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta no Mineirão, dia 25 de abril, né, Pans? Tchau. Valeu!